Você está em qual volume? Está no volume 1 ainda. É volume 1 aí, não é, irmãos? Ou volume 2? Aqui é volume 2, pastor. É volume 2, irmã Rose. Obrigada. Página 44. Então, nós estávamos na aula passada falando sobre os dons espirituais, mas nós focamos no início das nossas aulas anteriores acerca do batismo com o Espírito Santo. Falamos aí da autoridade, falamos do poder. Falamos que a autoridade do Espírito Santo, irmãos, ela é dada a todos de uma forma geral. Por que autoridade? Porque é aquela ideia de representantes de Cristo. Então, todo crente, enquanto representante de Cristo, ele tem essa autoridade. Porém, o poder, e quando nós falamos o poder, é uma capacitação especial que o Espírito dá a algumas pessoas para tomá-lo de sobressalto, né, num dado momento, e ele ter algumas atitudes espirituais que a pessoa que não está dotada deste poder, ele não tem esta capacitação, ele não tem essa autoridade, né, ou melhor, este poder do Espírito Santo na sua vida. Então, quando nós fazemos a associação do agir do Espírito Santo no Velho Testamento e também no Novo Testamento, são muito parecidas. Então, nós estudamos no Velho Testamento que o Espírito de Deus se apoderava dos seus servos e naquele momento era atitudes sobre-humanas que eles tomavam. Então, quando nós falamos, irmãos, dessa autoridade, ou melhor, desse poder que o Espírito Santo ele dá aos crentes, nós entendemos a linha de interpretação majoritária do pentecostalismo, que isto acontece pós-batismo com o Espírito Santo. Mas isso não significa que Deus não possa dotar essas pessoas desse poder, mesmo elas não sendo batizadas com o Espírito Santo. Então, vamos dar um exemplo na história. Martinho Lutero, o reformador, ele foi dotado, irmãos, de poder. Quando nós estudarmos a história da igreja, vocês vão perceber nitidamente isso. Ele enfrentou, claro, ungido pelo poder do Espírito Santo, dotado deste poder, ele lutou, ele enfrentou a igreja católica daquele período. Reforma protestante, temos a data ali, 31 de outubro de 1517, quando ele afixou as 95 teses lá na igreja da Alemanha, né, de Wittenberg, e a partir daí ele lutou contra a estrutura poderosíssima daquele período. A igreja católica, naquele período, irmãos, de Martinho Lutero, Martinho Lutero foi 1500 ali, né? Mas eu vou pegar até um pouco antes ali, 1200, 1300, lá depois de Cristo, eu estou falando, a igreja católica ela tinha hegemonia. A igreja católica colocava reis ajoelhados aos pés dela. O Papa era a maior autoridade que existia no mundo naquele período, ao ponto de até os reis se submeterem à autoridade do Papa. Nesse sentido, Martinho Lutero, ele liderou a reforma protestante contra uma estrutura gigantesca e poderosa que era a Igreja Católica Apostólica Romana. A pergunta que eu faço para vocês: a Igreja Católica hoje ainda tem uma influência muito grande no mundo. Se falar que o Papa vem aqui ao Brasil, vocês veem o alvoroço que acontece. Então, hoje ainda a Igreja Católica, ela tem assim um poder, uma autoridade, um respeito, né, no mundo muito grande. Mas no período que eu estou falando, aumente esse poder aí, pelo menos, ou multiplique ele pelo menos por 10, para vocês terem ideia do poder que era a Igreja Católica naquele período. E aí vem a pergunta básica. Na história, não é dito que Martinho Lutero foi batizado com o Espírito Santo. Ele se converteu
através ali da passagem, né, que foi o marco divisório da sua conversão, quando ele leu Romanos, o capítulo 1, verso 16, o justo viverá pela fé. Isso entrou no coração dele, ele foi ali convencido do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vou contar a história da igreja aqui, porque a aula não é esse foco, mas para vocês se ambientarem e ver o que é o poder do Espírito Santo na vida de um homem. Então, Martinho Lutero, a história não fala que ele era batizado com o Espírito Santo e não fala que ele ele falava em línguas. Mas o poder que estava sobre ele era gigantesco, né? O poder celestial, ao ponto dele ter sido chamado para o concílio, onde ou ele se retratava, ou praticamente a morte dele estava decretada. E Deus providenciou que Martinho Lutero não fosse morto, porque armaram toda uma estrutura quando ele saiu desse concílio. Voltando ali para casa, os príncipes descobriram e tinham armado uma cilada para ele e esconderam ele no castelo. Foi aí que ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então, Martinho Lutero, ele explodiu, vamos dizer assim, explodiu não, ele implodiu. Lembra lá o Dinamis? A dinamite? Martinho Lutero, dentro da Igreja Católica, irmãos, ele implodiu. Qual a diferença de implodir e explodir? Explodir é quando você joga uma dinamite de fora e ela destrói toda a estrutura. Implodir é quando você coloca a dinamite dentro e ela explode de dentro para fora. Então, Martinho Lutero, dentro da Igreja Católica, ele implodiu o poder da Igreja Católica. E de Martinho Lutero, todas as igrejas protestantes, igrejas evangélicas, surgiu. Então, Martinho Lutero, ele é o líder de todos nós, enquanto igreja protestante, igreja evangélica. Então, todas as igrejas evangélicas, com exceção, né, ali dos puritanos, menonitas, são grupos que vieram paralelo ali à reforma. Com exceção desses grupos, todos nós temos aí a nossa árvore genealógica, podemos dizer assim, espiritual, ligado a Martinho Lutero. Então, eu quero que vocês entendam o que é esse poder que é dado aos crentes para que eles possam fazer frente a algumas estruturas, tá? Então, vamos lá. Quando nós estudamos lá no Velho Testamento e o Espírito Santo se apoderava, vamos pegar um exemplo aí, se apoderou de Davi, Davi foi lá e matou Golias. Deus, em outros momentos, usava Davi, irmãos, que ele desbaratava exércitos. Quando Saul falou para ele pegar, se não me falha a memória, se alguém lembrar aí do texto, pode me corrigir, tá? Era 100 prepúcios que ele prometeu para Saul, né? Prometeu para quem cortasse ou levasse para ele 100 prepúcios dos filisteus. Davi foi lá e pegou o dobro ou o triplo, não me lembro direitinho agora da história, mas é algo mais ou menos assim. Então, o que acontece? Esse batismo com o Espírito Santo é a dotação de poder e não tem nada a ver com a autoridade de você expulsar um demônio, tá? Não tem nada a ver, porque a autoridade para expulsar um demônio, Jesus deu para todos os crentes, tá? Em meu nome, né, vocês expelirão os demônios. Então, em nome de Jesus, os demônios são expelidos. Agora, fica uma pergunta que é meio complicado de se responder, tá? E qual é a pergunta? Se vocês fizessem para mim agora a seguinte pergunta: Pastor Odilon, todas as pessoas que Deus usa para, nos dons espirituais, podemos colocar assim, necessariamente elas precisam ser batizadas com o Espírito Santo? Irmãos, é uma pergunta muito difícil de se responder, porque nós temos, ao longo da história da igreja, pessoas que Deus usou para curar, para fazer milagres, e essas pessoas não necessariamente eram batizadas com o Espírito Santo. Mas o que nós vemos na prática, o que nós vemos nos dias de hoje no meio pentecostal é que geralmente, preste atenção, olha a expressão que eu estou usando, geralmente as pessoas que têm os dons espirituais são pessoas que foram primeiramente batizadas com o Espírito Santo. É
o que nós temos visto na prática. Mas eu jamais posso condicionar Deus e dizer que somente uma pessoa vai ser usada de forma sobrenatural, com poder, ela necessariamente sendo batizada com o Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Então vamos colocar um exemplo aqui. Eu não sei quem é batizado e quem não é batizado com o Espírito Santo. E para nós aqui também, não precisa se manifestar. Então, às vezes eu vou dar um exemplo sem saber se você é batizado ou não com o Espírito Santo. Então vamos lá, um exemplo. Deus usa, alguém está lá enfermo e Deus usa a irmã Joyce numa oração para uma pessoa e essa pessoa é curada. E a irmã Joyce não necessariamente é batizada com o Espírito Santo, porque é no nome de Jesus, através do nome de Jesus que nós oramos e Deus faz o milagre. Mas, contudo, todavia, quando uma pessoa tem, por exemplo, um dom de profecia, que é o mais conhecido aí da maioria, essa pessoa, pela prática, nós vemos que ela foi primeiro batizada com o Espírito Santo e depois veio para ela o dom de profecia. Eu tenho 30 anos na caminhada de fé, irmãos, eu não conheço alguém que Deus usou em profecia e essa pessoa não fosse batizada com o Espírito Santo. E eu deixo isso aberto, eu não fecho essa questão, porque de repente tem alguém que conhece uma pessoa, ou conhece pessoas, e ele tem seriamente o dom de profecia, e essa pessoa não foi batizada com o Espírito Santo. Então, na prática, no dia a dia, o que nós vemos no nosso meio pentecostal é pessoas que têm dons, que Deus deu a ele, dons espirituais, são pessoas que primeiramente foram batizadas com o Espírito Santo. Então, se nós pegarmos ali o padrão do Novo Testamento, a gente não vai conseguir achar versos bíblicos para responder essa questão. Por quê? Os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo quando o Espírito Santo veio sobre eles. Só que quando nós falamos ali discípulos, nós não estamos falando os 12. Ou é somente os 12 que estavam lá? Não, tinha mais pessoas. Sim ou não, irmãos? 500. Opa, muito bem. Então, tinha muitas pessoas ali. Na sequência, o texto bíblico, ou os textos bíblicos do Novo Testamento, não vão especificar para nós e ter um versículo dizendo: somente os batizados com o Espírito Santo é que recebem os dons espirituais. Nós não vamos ver isso. O que nós vemos no Novo Testamento é, depois que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, nós começamos a ver as manifestações dos dons espirituais. Porque o próprio Jesus disse: vocês vão ficar reunidos, eu vou dotar vocês de poder. Esse batismo com o Espírito Santo foi essa dotação de poder, e a partir daí nós vemos a manifestação dos dons espirituais. Então, vamos dar um exemplo. Qual foi o primeiro milagre? E aí, quando eu falo milagre, ou melhor, milagre não. Qual foi a primeira manifestação de um dom espiritual depois de Pentecostes? Alguém sabe me dizer? Mas sem chute. Pense primeiro. Eu vou abrir a Bíblia aqui para nós conferirmos e vocês verem na própria Bíblia. Alguém lembra qual foi o primeiro dom espiritual manifesto após o Espírito Santo descer sobre os discípulos? O homem A coxo? pregação de Pedro, pastor. Não, ali não é bem uma manifestação do dom espiritual, ali é uma pregação, né? Ali não é um dom espiritual. Pedro e João. A cura do homem coxo. A cura do homem coxo, vocês têm certeza? Vamos lá, conferir? Olha como é bom a gente sempre usar a Bíblia aí como a nossa referência, né? Então, deixa eu pegar aqui, eu vou conferir com vocês, como nós sempre fazemos. E eu vou compartilhar com vocês a tela. Irmã Luciene, eu já vi aí, tá bom? A mãozinha levantada, daqui a pouco a gente dá a palavra aí, tá? Pode continuar com a mãozinha levantada que a gente
vai dar oportunidade. Então, todos aí, com a Bíblia aberta, vamos deixar a Bíblia falar para nós. Atos dos Apóstolos, vamos lá. É Bíblia, nosso negócio, irmãos, aqui é Bíblia, não é opinião, né? A gente pode iniciar com uma opinião naquilo que a Bíblia, ela não fala. Mas aquilo que ela fala não é mais opinião. Aí é a própria Bíblia, tá? Então acompanhe aí comigo, Atos, o capítulo 2. Atos, capítulo 1. Tá aí na tela, tá? Todos sabem, já vimos esse texto. Escolhido aí, tal, aqui, todos nós vemos. Não há aqui a manifestação, né? De nenhum dom, até porque vai ser no capítulo 2 que o Espírito Santo vai descer. Mas eu estou mostrando aqui o 1 para nós vermos. E aqui no capítulo 1 não há, assim, uma manifestação direta. Porque olha o que diz o 24. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Deus poderia aqui usar alguém em profecia, né? Lembre-se, o Espírito Santo não havia descido ainda sobre eles. Vai descer no capítulo 2. Tudo bem? Todo mundo acompanhando aí o raciocínio? Amém. Isso. Então, aqui nós não vemos a manifestação dos dons espirituais. Qual foi a maneira que eles usaram para escolher Matias? Eles usaram o lançamento de sortes, tá? Que era uma metodologia que se tinha como uma espécie de sorteio, podemos colocar. Sabe aquele negócio de você colocar os papeizinhos e alguém vai lá e tira o papelzinho e é aquela pessoa? Era mais ou menos isso aqui, o lançamento de sorte. Só que eles faziam com uma espécie de madeirinha, tá? Era alguns espécie de gravetos que eles usavam. Então isso é um lançamento de sorte. Isso não é manifestação dos dons espirituais. Claro que eles oraram e falaram, Deus, nos orienta no lançamento de sortes que nós vamos fazer. Qual é a pessoa que o Senhor quer que nós, que o Senhor coloque no lugar de Judas? Então é como se fosse assim, só um minutinho, nós pegássemos hoje o papel de algumas pessoas e orássemos a Deus, falasse, Deus, orienta-nos aqui para nós sabermos quem o Senhor vai escolher. Então nós oramos e Deus nesse momento ia lá e nos orientava. Vamos dar um exemplo mais prático. Hoje eu não sei como está, mas antes, quem é da igreja há um período de mais tempo, lembra que quando tinha um tema para congresso, pelo menos, nós fazíamos assim. Nós orávamos, tinha pessoas que ia dando lá os títulos, né, os versos para o congresso, para nós sabermos o que Deus queria falar naquele congresso. Nós colocávamos o nome dos versos bíblicos, né, também a pessoa lá que havia escolhido, e nós orávamos a Deus. E pedíamos, Deus, nos orienta, nos orienta. Muitas das vezes a gente colocava para as pessoas escolherem, e eles escolhiam um tema. E às vezes era o papelzinho mesmo. Pegava, tirava o papelzinho, aquele tema seria, o papel que saísse era o tema do congresso. Então, aqui, no capítulo 1, mais ou menos esse processo está acontecendo. Irmãos, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Cadê aqui o Pedro? Ô Pedro, se for relativo ao capítulo 1, pode falar. Mas se não for, deixa eu terminar o capítulo 2, porque aí a gente já fecha, porque tem a irmã Luciane que eu vou dar a palavra aí também, tá? É relativo ao capítulo 1? Não, era só um comentário que eu ia fazer, mas pode terminar. Isso. Então deixa eu terminar, aí você pode fazer, todo mundo, né? Ficar à vontade aí para questionar e fazer comentário, ampliar, fazer alguma colocação, tá? Muito bem, então vamos lá. Capítulo 1, então, todos vocês estão vendo que não há manifestação dos dons espirituais, até porque é no capítulo 2 que começa a descida do Espírito Santo e a dotação de poder, tá? Então, vamos lá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, tá? Aqui acontece o batismo com o Espírito Santo, nós estamos vendo aqui, vamos acompanhar o texto, porque não tem outra forma, irmãos. Aqui entra o que o pastor Narciso, né, falou, só que aqui é um sermão. Pedro está pregando, não tem aqui a manifestação do dom espiritual, diferente de dom ministerial, tá? Então, o ato de pregar é um dom ministerial e não espiritual. Nós vamos aprender isso aí. Então, aqui ele fala, tá? Nada acontece aqui.
Ele continua, sermão de Pedro, todo o sermão dele. Aí o Espírito Santo convence ali através da mensagem. E perseveravam, tá? Cada um havia um temor, diariamente perseveravam. Tá vendo que aqui, irmãos, no capítulo 2, nós não temos nenhuma manifestação dos dons espirituais. Vamos para o capítulo 3, e é exatamente onde acontece a primeira manifestação de um dom espiritual, que é o quê? O dom de cura. Tudo bem? E um detalhe, irmãos. Quando nós falamos de dom espiritual, nós temos que fazer uma subdivisão. Tem o dom espiritual que Deus concede àquela pessoa a autoridade de cura. E tem a manifestação do dom espiritual em que Deus te usa, vamos pegar aqui o caso da cura, para curar alguém, mas não necessariamente é o dom espiritual. Está complicado? Vou deixar mais claro. Deus já me usou várias vezes, através da oração, o Senhor curar pessoas. Tudo bem? Acredito que vocês aqui, podem um ou outro, as irmãs, os irmãos, ter alguma experiência que Deus usou vocês aí na cura de alguma pessoa. Então, a pessoa estava enferma, você orou, na hora a pessoa foi curada, ou depois a pessoa manifestou, dizendo que Deus, naquele dia, havia curado essa pessoa. Então, há uma diferença da manifestação do dom e do dom propriamente dito. Então, vamos lá. Deus já me usou, como possivelmente usou alguns de vocês aí, para, através da sua oração, curar pessoas. Isso é a manifestação dos dons espirituais. Agora, inverte. O dom espiritual. Vamos pegar um exemplo que pelo menos a maioria que conhece, pastor ou missionário Davi Miranda. Deus manifestava o dom de cura através dele, ou ele tinha o dom de cura? Qual que é a diferença? Ele tinha o dom de cura. O dom de cura, pastor. O dom de cura. Dom de cura. E eu tenho o dom de cura? Não. Não. Eu não tenho o dom de cura. Deus já manifestou esse dom através da minha vida. Percebe a diferença? Então é assim. O dom de cura, irmãos, dom é o quê? É um presente. Dom é uma dádiva, tá? Isso significa dom. Então, quando Deus dá o dom para a pessoa, aquela pessoa, para o resto da vida dele, Deus vai manifestar aquele dom muito mais do que, vamos colocar eu e o Davi Miranda aí, para vocês fazerem a diferença, não confundir a cabeça de vocês. Então Deus, na questão da cura, me usou esporadicamente. Agora o pastor Davi Miranda, se você fosse em 100 cultos que ele estivesse orando, nos 100 cultos pessoas seriam curadas, sim ou não? Sim. Sim. Eu não conhecia, pastor, mas eu ouvi muito falar que o homem tinha dom mesmo. Isso. A minha esposa, ela cita um pregador que fazia cruzada lá no Ceará. Ademir Siqueira era o nome desse irmão. Fazia as cruzadas. Irmãos, as pessoas chegaram, a rasgar as vestes dele, para que através das vestes dele, a pessoa ali fosse curada. Isso eram os católicos, lá pegava, e até crente também. Então, esse Ademir Siqueira, ele fazia cruzadas evangelísticas. Irmãos, era milagre atrás de milagre. Então, onde ele ia, Deus manifestava o dom de cura através da vida dele. Eu já orei para muitas pessoas, e muitas pessoas não foram curadas. Já orei por algumas pessoas, e algumas pessoas foram curadas. Vocês estão diferenciando, ou sabendo diferenciar, a manifestação do dom de cura e o dom de cura propriamente dito? Então, vou perguntar de novo. Eu tenho o dom de cura? Não. Não. Pastor Davi Miranda tinha? Sim. Sim. Alguém falou não aí? Eu vi não no cantinho aí, eu me enganei. Pastor Davi Miranda tinha
Outro exemplo, tá? Um exemplo um pouco mais polêmico, mas mais atual. Sem entrar aqui em detalhes, tá? Não vou entrar em detalhes. Pastor Valdemiro Santiago. Logo quando ele, vamos dizer assim, explodiu, né, no Brasil, irmãos, eu assisti a alguns cultos, algumas cruzadas que o pastor Valdemiro Santiago fez, bem lá no início. Irmãos, você via coisas fantásticas. Milagres e maravilhas, assim, que em todo lugar que ele ia, era desta forma. Então, entendam e separem a manifestação do dom espiritual e o dom espiritual propriamente dito. Vou dar um outro exemplo para vocês separarem, tá? Vou dar agora um exemplo de dom ministerial. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus deu um para pastores, evangelistas, profetas, pastores, doutores e mestres. Eu dou aula para vocês. Deus me deu o dom de mestre. Eu tenho o dom ministerial de mestre. Significa dizer o seguinte, olha a diferença do dom. Irmãos, imagine aqui se uma aula, se numa segunda-feira manifestasse em mim o dom espiritual de mestre. Então, naquela aula, eu dava uma aula maravilhosa. Só que chegava na quarta-feira, eu ia dar uma aula e eu não tinha sobre mim o dom. Significa que seria um terror a nossa aula aqui. Porque esse dom que eu tenho é meu, é o Espírito Santo. Nem todos vocês aqui têm o dom de mestre. Vocês podem ter dons ministeriais aqui diferenciados. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O dom ministerial, dom é dádiva e presente. Tá? É de Deus, mas ele nos usa, nos presenteia com um dom ministerial ou um dom espiritual. Significa dizer o seguinte, que por eu ter o dom ministerial de mestre, onde eu estiver, esse dom vai se manifestar. Todas as aulas que eu der, eu vou ter a facilidade de falar com vocês, de traduzir o que é complicado para o que é mais fácil, pegar uma linguagem mais complexa e traduzir para a linguagem de vocês. Tem aqui, a única pessoa que me conhece aqui, eu digo, em termos de congregar, de conviver, é a irmã Cleide. Tá? Então nós congregamos por um bom tempo. A Cleide me conhece. Ela sabe as aulas que eu dava, as escolas dominicais, os estudos que eu dava na igreja, sempre manifestou o dom de mestre na minha vida. Então, o dom, quando Deus dá, onde você for, acontece. Vamos pegar um outro exemplo. A pessoa que tem o dom de pregar. Ele é aquele pregador, irmãos, que você fala, meu Deus, como que esse homem, em 40 minutos, ele consegue, fazer essas conexões todas, pregar e Deus usar, e ali ele prega, o Senhor faz aquele reboliço na igreja, a palavra entra na tua alma, 90%, ou melhor, 100% das vezes que esse pregador ele pregar, isso vai acontecer. Se não acontecer um dia ou outro, aí é Deus. Porque pode acontecer de Deus simplesmente falar, não, hoje eu quero te usar de uma forma diferente. Assim como Deus pode, eu como mestre, Deus me usar aqui, aí que entra esse poder do Espírito Santo. Eu chegar aqui e falar aqui, por exemplo, para a irmã Luciene, só como exemplo, bati o olho aqui, falar, irmã Luciene, Deus manda eu te dizer assim, assim, assim e assim. Porque a tua vida está desse jeito, mas Deus fala que aguarde que o momento que a senhora orou hoje vai acontecer. Aí vocês falam, poxa, mas numa aula, Deus pode manifestar o dom, aí nós poderíamos chamar, o dom de revelação ou o dom de profecia. Deus poderia me usar aqui na profecia para falar com algum de vocês. Senhor, vocês estão conseguindo entender a diferença? Deixa eu dar mais um exemplo. Cleide, me permita, tá? E como é a pessoa que eu conheço, que congregou, então fica fácil a gente conversar. A irmã Cleide, um dos dias, irmãos, Deus revelou para ela antes, Cleide, me corrija, tá? Que eu me lembro, tá? Ali que Deus iria fazer um milagre na vida de uma irmã na igreja. E quem era essa irmã? Cleide, sabe? A Oselma. A Oselma, ela usava, irmãos,
tinha lá um problema, ela já afastada do emprego, já não andava, assim, direito, né? Ela estava com um problema seríssimo. Deus foi um dia lá, usou a irmã Cleide, e a Cleide, como o coxo aqui, falou, ó, a partir de hoje Deus está te curando. A Oselma saiu pulando dentro da igreja, uma pessoa que não conseguia nem andar. Foi isso, Cleide? Foi sim, Odilon. Tá vendo? Então, preste atenção. Não necessariamente a irmã Cleide tem o dom de cura. E por quê? Para mim é fácil identificar quem tem o dom e quem não tem o dom. Quando você tem o dom, esse dom está sobre você, isso não acontece esporadicamente. Isso acontece, vamos dizer assim, na maioria das vezes, como o exemplo que eu dei para vocês aqui do pastor Davi Miranda. Quantas pessoas afluíam a sede, que eles chamam, né, a sede mundial Deus é Amor aqui, inclusive eu já fui lá, já participei de cultos, irmãos, tinha lá um monte de muleta, quem conhece São Paulo já foi lá, né, acredito que a maioria dos irmãos aí, tem experiência, estava lá a sala das muletas, sala, né, tinha lá um monte de muleta, um monte de, daquelas botas ortopédicas, cegos eram curados, mudos falavam, surdos ouviam, coxos andavam. Isso não era num culto, irmãos, isso era todos os cultos, Deus usava o pastor Davi Miranda. Vocês conseguiram perceber a diferença do dom espiritual, da manifestação do dom espiritual? Até agora ficou claro? Sim. Sim. Tá? Então Sim, vamos lá. sim. Como que é a manifestação do dom espiritual? Eu vou deixar a cargo de vocês aí, cada um queira falar, usar o que você entendeu. Olha, dom espiritual é uma coisa, manifestação do dom espiritual é outra. Tá? Então vamos lá. Manifestação do dom espiritual. O que é a manifestação? Não acontece diretamente, é somente uma vez ou outra. Esporadicamente. Mais alguém? Cleide ia falar? Eu falei praticamente a mesma coisa que o pastor, né? Isso. Então, vamos lá. Esporadicamente. Deus, naquele dia, eu falei, eu vou te usar hoje. Quando acontece o dom espiritual, aí já é uma manifestação mais constante. Deixa eu dar um exemplo agora. Irmãos, o dom de profecia eu tenho. Então, Deus me usa no dom de profecia, e aí quando eu falo dom de profecia, não pense somente aquela ideia do dom de profecia para a igreja toda. Dependendo às vezes que eu vou pregar, então Deus me usa para ir lá para uma determinada pessoa e Deus fala com a pessoa. E isso acontece comigo, assim, muitas vezes. Agora é diferente do dom de cura. Quando Deus, né, vai lá e fala, vai lá e põe a mão sobre a pessoa que ela vai ser curada. Mas isso na minha vida foram raras as vezes que Deus me usou dessa forma. E aí cada um aqui pode ter a sua experiência. Eu sei que os irmãos estão afoitos aí para falar, vou deixar todos falarem, mas eu quero primeiro deixar isso claro para todo mundo, a diferença. Então todos já pegaram aí a fala da Cleide, a fala do Felipe, e eu ensinando, passando aqui para vocês, manifestação do dom espiritual, ele pode acontecer algumas vezes. O dom espiritual, ele acontece com muito maior frequência. Tá? Essa é a diferença. Então, deixa eu só concluir aqui a passagem de Pedro, e aí eu deixo vocês falarem. Então vamos lá para a passagem de Pedro. Pedro e João subiu ao templo na hora nona e foi levado um coxo, né, de nascença. Aí, ó, vocês conhecem a passagem, mas eu só vou passar para vocês aí, todos vocês conhecem. Muito provavelmente, Pedro, ele tinha o dom da cura. E nós vamos ver que, mais para frente, fala que muitas maravilhas eram feitas pelas mãos dos apóstolos. Tem a passagem bíblica que fala que às vezes até a sombra de Pedro, né? As pessoas ficavam para que a sombra de Pedro, se eu não me engano de Paulo, me ajudem aí, de Pedro, né? Para que quando as pessoas passassem a sombra de Pedro, através dela, o poder era tão grande sobre a vida de Pedro que as pessoas eram curadas. Então, por isso, a Bíblia não diz diretamente, mas dá para nós inferirmos que Pedro tinha o dom da cura. Primeiro aqui, pode ver que é ele que fala, né?
Em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo, ele foi curado. Muito bem. Terminou aqui. Qual é a segunda manifestação do dom espiritual? Vamos para o capítulo 4. Vamos aqui, ó. Preste atenção. Interrogados. Irmãos, por aqui vocês veem o poder. Ó, Pedro está aqui, ó, cheio do Espírito Santo. Pedro estava enfrentando quem aqui, irmãos? Olha o nome do homem aqui. No dia seguinte, ele disse em Jerusalém, as autoridades dos anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote. Irmãos, quem que era o sumo sacerdote lá em Jerusalém? Ele tinha autoridade, sim ou não? Terrena? Sim. Muito pouca. Muita. Muita. Muita autoridade. Era a voz de Deus na terra. Os judeus consideravam isso. Mas olha aqui, ó. Pedro se pondo perante eles, irmãos. Todas as autoridades. Olha o poder do Espírito Santo manifesto aqui. Então Pedro, olha aqui, ó, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Então Pedro enfrentou as autoridades. Antes do batismo com o Espírito Santo, lembra lá quando nós lemos? Eles estavam com medo das autoridades, presos lá na sala em que Jesus entra? Sim ou não? Sim. Sim, eles estavam o quê? Com medo. Porque eles falaram, as autoridades vão vir aqui, vai nos crucificar também. Então eles estavam com medo. Jesus aparece, eles tomam um ânimo, mas vocês vão ver essa manifestação, esse impulso espiritual que tomou conta desses apóstolos. Então aqui está a autoridade de Deus. É algo sobrenatural. É algo que você diz, eu como homem, no caso de Pedro, né? Ou Pedro como um homem comum, ele jamais, irmãos, teria autoridade para bater de frente com esses homens. Mas aqui está a Bíblia dizendo, ó, ele cheio do Espírito Santo, lhes disse, né? Autoridades do povo. Então não só era o sumo sacerdote, era a nata religiosa daquele período que Pedro estava enfrentando ali com a palavra. Tudo bem, continua aí, Pedro prega aqui para eles, né? Fala aqui do coxo que havia, tá? Aqui eles não conseguem resistir. Olha que o poder de Deus na vida deles. Falaram, ó, cala, para de falar de Jesus. Obedeça a mim que sou sumo sacerdote e todas as autoridades. Pedro obedeceu a eles no sentido de ficar calado? Não. Olha a autoridade que ele diz aqui, ó. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha aí o que acontece. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Tá? Ora, tinha mais de 40 anos que aquele homem estava lá. Tudo bem? Continuemos. Os crentes oram com intrepidez. Olha aqui o que o batismo com o Espírito Santo fez com essas pessoas. Contaram as coisas, os irmãos louvaram a Deus, por intermédio do Espírito Santo, né? Levantam-se reis. Olha o que eles estão falando aqui, ó. Vão levantar reis, vão levantar autoridades contra o Senhor, contra os seus ungidos, mas Deus está conosco. Eles oram enquanto... olha aqui, ó. Enquanto estendete as mãos para fazer, olha aqui, ó. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças das autoridades e conceda aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, com toda a autoridade, com toda a força, com todo o poder, com toda a ousadia, a tua palavra. Deus, nos enche do teu poder. Tá? É isso que ele está falando. Olha quando esses homens oram. Tendo eles... desculpa aqui o 30, ó. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígio por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, vamos dar uma olhada aqui. Eu não quero nem ver no original, mas vamos ver aqui. Não esqueci, vou deixar vocês falarem. Vamos fazer uma comparação. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui. Deixa eu ir para lá no verso. Toda. Tinha tudo aqui. Vamos pegar aqui, ó, 31. Olha aqui, ó.
intrepidez, ousadia, tá? Então a palavra intrepidez é tudo aquilo que eu falei: poder, ousadia, coragem, aqui com toda a coragem. Então o batismo com o Espírito Santo, ele te dá uma coragem sobrenatural. Essa é a diferença entre o ser batizado com o Espírito Santo e o não ser batizado com o Espírito Santo. Eu espero que dê tempo de nós fazermos uma comparação aqui com os pentecostais e os tradicionais, tá bom? Vocês vão ver, presta atenção no que eu estou dizendo aqui, para nós usarmos esse texto e fazermos essa comparação. Vamos ver então, agora no grego, toda intrepidez, deixa eu achar aqui. Falar um tom, alguma palavra de Deus. Paresias, vamos ver aqui. Parecia. Mesmo aqui. Só um minutinho. Deixa eu conferir aqui. Para eu passar para vocês. Vamos ver o que é essa ousadia, literalmente, no grego. O que é essa ousadia? Para que vocês entendam no original. Ele dá para nós aí uma força de expressão maior. É a parresia mesmo, tá? No grego, irmãos, é essa palavra aqui. Vocês não veem aí, né? É parresia. Mas não precisam vocês anotar. É essa palavra aqui, tá? No grego. E o Strong, que é o especialista em grego aí, no número 3954, eu vou ler para vocês o que significa essa palavra. Ela significa a palavra parresias no grego. Liberdade de falar, franqueza no falar, sem uso de comparação, uma confiança aberta e destemida, coragem, audácia e segurança. Comportamento pelo qual alguém se faz conspícuo ou assegura publicidade, né? Mas aqui o que vocês têm que pegar: confiança, uma confiança aberta e destemida, uma coragem entusiástica, uma audácia e uma segurança. A pessoa batizada com o Espírito Santo tem essa ousadia. É algo que é dado para ele. Irmãos, quando ele vai falar uma coisa, ele aponta o dedo na maior autoridade que tiver e não tem quem faça ele se calar, tá? Me permita dar outro exemplo. Aí no Rio de Janeiro, irmã Luciene e presbítero Narciso. Eu vi um vídeo, eu gostaria de recuperar esse vídeo, mas eu não salvei. Aí, num dos morros aí do Rio de Janeiro, irmãos, isso aí acho que tá no YouTube, eu não me lembro se eu vi no YouTube, Facebook, não me lembro qual foi a mídia. Mas é a seguinte, vou resumir. Tem um irmão, você percebe que é noite, né? Ele está com a Bíblia, e tem ali um grupo de uns 6, 7 traficantes, tudo com arma pesadíssima. E ele chega, irmãos, no meio deles, e diz o seguinte... começa a falar, porque ele conhecia, né? Porque ele cita alguns pelo nome. Ele fala para um deles, fulano de tal, não me lembro o nome, parece que esse rapaz era desviado, uma coisa assim. Ele falou: rapaz, o teu pai lutou tanto para dar o possível para você, né? E agora você está nessa situação. Quanto que a sua mãe orou por você? Irmãos, ele estava no meio dos traficantes, tudo com arma pesadíssima ali. E Deus mandou eu vir aqui falar para você. E se você não se converter, você já sabe qual é o seu destino. Irmãos, com uma autoridade, ele apontava o dedo e falou: você quer voltar hoje para Jesus? Irmãos, o traficante ali, ele se despejou e começou a chorar. E pelo vídeo, parece que ele era uma espécie de um líder daquele grupo. Aí um deles falou assim, mas e aí, você vai largar? Porque ele pôs o fuzil de lado, falou: eu quero voltar para Jesus. Eu falei: mas e aí, o que vai acontecer? Mais ou menos ele disse: mas e a liderança? Como que nós vamos ficar aqui e tal? Aí esse jovem começou a pregar para um. Sei que ao final ali dos 6 que tinham, 3 deles, me parece, né? Eu estou falando da conta. Eu sei que uns se converteram ali e outros não. Mas este irmão falou com uma autoridade, com uma coragem, que nenhum ser humano, na sua condição normal, teria essa ousadia, essa coragem, essa audácia e essa segurança para falar. É isso que diferencia a pessoa batizada com o Espírito Santo
e a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo. Tudo bem? Então imagina, os apóstolos, antes de serem batizados com o Espírito Santo, irmãos, vocês não veem a Bíblia falando nada deles. Ou seja, que eles pregavam com ousadias, que eles desafiavam a autoridade. Quando que os textos bíblicos começam a falar de milagre, começam a falar das pregações com autoridade, aí, pastor Narciso, entra a autoridade na pregação. Agora sim nós podemos falar de autoridade na pregação. Tudo bem? Muito bem. Nós vamos avançar, mas agora eu quero deixar vocês falarem, vocês perguntarem, para a gente ir tirando as dúvidas, tá? Até aqui, para depois nós prosseguirmos. Então eu vou aqui por ordem, tá? A irmã Luciene tinha levantado a mão primeiro, depois o Pedro, o pastor Narciso ia falar, eu pedi para segurar um pouquinho, e o Felipe acabou de levantar a mão. Então, na sequência, a irmã Luciene, depois o Pedro, depois o presbítero Narciso, e depois o Felipe, tá bom? Então vamos lá, irmã Luciene. A paz do Senhor para todos. Amém. Pastor, a minha dúvida é bem rápido, né? Mais para tirar uma dúvida, é uma pergunta e dúvida ao mesmo tempo. Quando eu levantei a mão, estava lá naquele assunto, que os irmãos não acharam assim, a gente está no assunto, agora o irmão voltou lá no assunto, é porque na hora que eu levantei a mão, a gente estava lá. Isso, irmãos, pode voltar desde o início, porque eu falei, irmãos, dá um tempinho, deixa eu explicar tudo, né? Aí depois vocês perguntam. Quem tiver dúvida lá do início da aula, agora é a hora. Quem tiver dúvida do meio, qualquer dúvida que surgiu nessa explicação, faça com a irmã Luciene. Irmã Luciene, não precisa se desculpar não, tá certinho. Então pode perguntar tudo aquilo que a gente falou até agora, sem problema nenhum. Então, como todos, né, todos os irmãos aí têm um caderninho, né, imagina que tem um caderninho, vai anotando, que a gente aprende, e eu estava com uma dúvida, e pesquisei assim a raso, né, não fui a fundo não, pesquisei a raso mesmo, e falei, depois eu vou perguntar, o pastor Dilon, quando tiver oportunidade na aula, o pastor hoje falou isso, que nós já aprendemos, né, que o senhor já ensinou, já foi explicado, está na Bíblia, que não precisa ser batizado com o Espírito Santo para expulsar o demônio. Toda pessoa que tem o Espírito Santo expulsa o demônio, quem expulsa o demônio é em nome de Jesus. Aí o próprio Jesus disse, em meu nome expulsaram o demônio. Aí ficou na minha cabeça umas aulas atrás, coisa, né, veio assim na minha mente, e antes de Jesus vir à Terra, né, e antes do Novo Testamento, como é que expulsava demônio? Aí eu pesquisei a raso e vi nessa minha básica pesquisa rápida que antigamente se expulsava o demônio através dos louvores. Eu queria saber se é certo ou errado. Não, é errado. Não, errado. Não, errado. É assim, Sim. Não se expulsava demônios necessariamente através dos louvores. Eu até imagino a passagem que a pessoa, onde a senhora fez a pesquisa, deve ter usado, né? E é a passagem lá de Davi, quando o espírito imundo vai lá, se apossava de de Saul, e chamavam Davi com uma harpa, ia lá e tocava, e o demônio era expulso. Irmãos, isso não é base para nós falarmos que o demônio era expulso dessa forma. Nós podemos ampliar, ali era uma das formas, mas a gente não pode pegar esse verso e falar, o espírito ele era expulso dessa forma. No Velho Testamento, não dá nem para nós respondermos essa pergunta, porque o Velho Testamento ele não disciplina, ele não dá para nós subsídios, para nós formularmos uma doutrina de como que os demônios eles eram expulsos. De alguma forma, eles eram, só que a Bíblia se cala. Quando ela fala que o demônio que estava em Saul era expulso, ali é um texto muito específico, que Davi vinha lá, tocava e o demônio saía, né? Então aqui foi uma forma de Deus usar para expulsar o demônio. Aí vocês podem, irmã Luciene, ou todos vocês podem perguntar, pastor, mas qual era a fórmula? Quais são os textos que diz como que os demônios eram expulsos? Simplesmente a Bíblia não diz. Então, se a Bíblia não diz, e só tem uma passagem bíblica que o demônio ele era expulso quando Davi tocava, então você não pode construir jamais um ensinamento, uma doutrina, dizendo que no Antigo Testamento o demônio só era expulso quando se tocava. Tá? Isso não é correto. Vocês que leem o Velho Testamento também, né? Todos aí passam por várias passagens do Velho Testamento. Sei que vocês leem Bíblia. Em alguma parte do Velho Testamento, vocês veem a Bíblia disciplinando, ou a Bíblia ensinando como os demônios eram expulsos? Irmãos, estou fazendo uma pergunta sincera. Eu já li o Velho Testamento. Não, pastor. Tem? Não. Tem? Então, Não, de jeito nenhum.
De jeito nenhum, você não encontra. Então, se você não encontra, a resposta, irmã Luciene, é nós não sabemos. Então, se Pois alguém é. chegar para mim e me perguntar assim, os demônios são expulsos em nome de Jesus. E antes de Jesus, como é que ele é expulso? Então a resposta é, a Bíblia não relata. Isso, a Bíblia não relata, simplesmente isso, tá? Tá bom. Anotem no caderno de vocês, quem estiver fazendo a anotação aí, é um provérbio, irmãos, ele não é bíblico, mas ele tem fundamentação bíblica, tá? Anotem o provérbio que diz assim, é um provérbio simples, tá? Onde a Bíblia fala, vírgula, nós falamos. Ponto e vírgula. Onde a Bíblia fala, vírgula, nós falamos. Ponto e vírgula. Onde a Bíblia se cala, vírgula, nós calamos. Ponto. Eu vou repetir. Onde a Bíblia fala, vírgula, nós falamos. Ponto e vírgula. Onde a Bíblia se cala, vírgula, nós calamos. Ponto. Amém. Amém. Né? Anotar? Então, é literalmente isso. Por que eu disse que esse provérbio não está na Bíblia, mas ele tem fundamento bíblico. O que diz lá Deuteronômio? E as coisas não reveladas são para o Senhor, nosso Deus. E as reveladas são para nós e nossos filhos. Não é isso que está lá? Deuteronômio? Um dos dois. Esse versículo. Então significa dizer, irmãos, o que não foi revelado para nós, que os autores bíblicos, inspirados por Deus simplesmente falou, não vou revelar, não precisa eles saberem disso. Então, se a Bíblia não revela para nós não podemos fazer afirmação, porque, inverta agora, se a pessoa, ele fala do Velho Testamento, quando começa o Velho Testamento, irmãos? Onde começa, né? É difícil. Qual é o primeiro homem do Velho Testamento? Adão? Adão. E Eva, certo? Muito bem, irmã Luciene, olha aí o que essa pessoa diz. E se a Bíblia, no Velho Testamento, e a pessoa disse isso, né? No Velho Testamento, que começa lá Sim. com Adão. As pessoas eram expulsas, o demônio era expulso através do louvor, e aí ele vai usar ali a harpa de Davi, porque na verdade, Davi tocava, Davi não cantava. Tudo bem? Sim. Era no toque da harpa. Então era o toque, o som, a música da harpa que expulsava o demônio, o poder que estava ali. Irmãos, tudo bem aí? Sim. Sim. Todo mundo concorda ou não? Amém. Sim. Tá? Amém. Vamos lá. Eu quero que vocês sigam comigo a Bíblia. Muito bem. Quem foi o primeiro músico? Ou quem foi o inventor dos instrumentos? Qual foi o nome dele? Jubal, não foi? Jubal, é. Isso, Jubal. Então pega aí Gênesis 4, 21. Abram aí. Pastor, Só um minutinho aí. Só vamos conferir aqui e depois senão a gente vai perder o raciocínio. Só um minutinho. Jubal. Chama aqui, pastor. 4:21, tá? O que diz aí, ó? O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai. O que é o pai? pai é o primeiro. Podemos trazer o inventor. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Davi tocava harpa? Sim ou não? Sim. 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 Então, Davi está ligado aqui a Jubal. Claro que lá na frente. Mas quem foi o pai? Quem foi o primeiro inventor de instrumento, inclusive a harpa, foi Jubal. Então, vamos voltar um pouquinho o texto. Então, em 4:18, eu estou falando aqui cronologicamente. Em 4:18, tinha a harpa? Tinha algum instrumento de música? 4:18. Não. Por que não? Porque ele ainda não tinha criado, né? Pronto. Então, olha a falha dessa afirmação. O pecado já havia entrado no mundo aqui, sim ou não? Sim. 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 Abel, né? Já estava aqui, Caim, o pecado já tinha tomado conta aqui, irmãos. O diabo, nós podemos inferir que o diabo, os espíritos, poderia possuir pessoas aqui,
nesse período antes de Jubal, só para a ordem cronológica, antes do 4:21, o diabo poderia ou não? Sim. Sim. E aí, se esse diabo se manifestasse na vida da pessoa antes do 4:21, não existia harpa, não existia instrumento. Como que eles eram expulsos então? Deu para entender, irmão Luciano? A falha? Tá? É o que o senhor falou, é a falha, porque, segundo essa fonte que eu pesquisei rasamente, né, por isso que eu falei, vou perguntar ao pastor, Isso. disse que era através do louvor, que a pessoa louvava, ele adorava Deus, né, e o demônio saía. Isso. Ó, então vamos de uma vez, assim, por todas. A pessoa fala o louvor, de repente ela fala do canto, mas ela pode estar falando só da harpa, mas vamos lá. 1 Samuel 16:16. Lê para nós aí. Deixa a irmã Luciene, irmãos, ler, porque ela teve a dúvida, e isso é para memorização, tá? 1 Samuel 16:16. 16, isso. Diz assim: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Isso. Davi cantava aqui ou ele dedilhava? Não, só tocava. Só tocava. Então, na sua fonte, quando fala louvor, automaticamente nós vamos interpretar louvor aí como canto, como, né? Essa que é a ideia. Então, até nisso, a posição da pessoa aí está errada, tá? Porque era através do toque da harpa. Então, olha a complicação dessa teoria. A gente colocar que no Velho Testamento o diabo só era expulso através, específico, hein? Do toque da harpa. Então, vamos lá. O demônio se manifestava, iam lá, buscavam a harpa, para tocar a harpa, e era só através da harpa que o demônio ele era expulso. Está vendo a complexidade e a falta de fundamentação desse autor que a irmã Luciene leu? Tá bom? Irmã Luciene, mais alguma dúvida? Não, senhor. Tá ótimo. Qual passagem que ela leu? 1 Samuel 16:16. Ah, tá, obrigado. Tá, agora é o Pedro, né? Pedro. Ô, pastor, eu tava vendo acerca do... Eu não sei se tem diferença entre os dons espirituais e os frutos, mas eu queria saber se a fé ela é um fruto ou é um dom. São os dois. Capítulo 12 e aparece em Gálatas também. Isso. Você tem a fé como fruto do Espírito, que está em Gálatas, e essa fé como fruto do Espírito não tem nada a ver com o dom da fé. Lembra numa das aulas aí, quando eu listei, e vocês devem ter anotado, eu não sei se o Pedro estava nesse dia na aula, que eu listei os tipos de fé que existem? Lembro. Lembra, né? Pessoal bíblica e outra natural. Isso, exatamente. Então, Pedro, quando você lê fé na Bíblia, você precisa saber de que fé a Bíblia está falando. Então, a fé de Gálatas, o capítulo 5, o verso 16 em diante, que é a fé como fruto do Espírito, ela é uma manifestação, a fé ali, no grego é pistis. Fé em Gálatas é pistis. E ela pode ser traduzida por fidelidade. Tá? Só para você pegar bem a ideia aí, Pedro. Então, a fé de Gálatas, ela tem a ideia do fruto de fidelidade. Ou seja, o Espírito Santo gera em nós a fidelidade. Fidelidade o quê? A Deus, a sua palavra, fidelidade aos compromissos, qualidades que são oriundas ou que vêm do fruto do Espírito. Já a fé de 1 Coríntios 12, ela vai estar entre os 9 dons espirituais, que é uma fé que se manifesta de tal maneira que é uma fé sobrenatural para você realizar algo sobrenatural. Vamos dar só um exemplo de uma manifestação dessa fé sobrenatural. Vamos pegar lá no Velho Testamento. Quando Elias ora e ele diz que durante 3 anos e meio não choveria. Você precisa ter fé para fazer um negócio desse? Ou não? Sim. Precisa. Sim. E ele disse o quê? Segundo a minha palavra. Ele não diz segundo a palavra do Senhor. Ele diz segundo a minha palavra. Aquilo, irmãos, é a fé sobrenatural. Todo mundo pensa ali que é como se fosse assim, né? Eliseu tivesse assim, fosse um homem especial. Nada disso. É a fé operando como fruto a fé operando como um dom sobrenatural. Tá? É essa fé que Paulo vai falar lá. Depois vocês vão entender,
na explicação que eu der para vocês, que é muito mais fácil você entender os dons ministeriais e espirituais também, tá? Pelo Velho Testamento do que pelo Novo. Irmão de nós, isso é loucura, vocês vão ver. Que é muito mais fácil você entender alguns, não são todos, alguns dons ministeriais e espirituais pelo Velho Testamento do que pelo Novo. Então nós usamos muito mais o Velho Testamento para explicar os dons ministeriais e espirituais do que necessariamente o Novo. Vocês vão ver isso aí, tá bom? Pedro, você tinha respondido aí? Amém, pastor, respondeu sim. Ótimo. Felipe? Não, é o Narciso. É Narciso, exatamente, desculpa, Felipe. Pastor Narciso? Amém, pastor. Pastor, o pastor estava falando sobre a manifestação do Espírito Santo, né? E para o dom de curar, e a pessoa que tem o dom mesmo de cura, né? Isso. O pastor fez uma comparação aí com o missionário Davi Miranda. Isso. Por misericórdia de Deus, como o pastor falou, né, que várias vezes Deus usou o pastor, como eu creio que usa, né, que deve acontecer, eu não sei, mas com certeza o cristão, ele sempre tem, como ele tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, sempre acontece esse ato de cura, né? Às vezes a pessoa está doente e tal, e pede para nós orar, nós oramos, a pessoa vem e testifica, olha, poxa, irmão, muito obrigado, está com uma dor de cabeça quando o irmão orou. E aconteceu comigo já de uma muda falar, lá em Minas Gerais, ela era muda e paralítica. Ela falou e ela pulou da cama. Ela estava 2 anos entrevada, nós estava evangelizando lá em Minas Gerais, e veio um senhor da Igreja Católica e nos chamou, né? Era um grupo de jovens, né? E nos chamou para fazer uma oração. Só que esse rapaz, ele veio meio assim temeroso, olhando para trás, com medo e tal. E nós não entendemos por que ele estava com tanto medo daquele jeito. Aí depois nós fomos entender que lá em Minas, o povo católico, o padre, esse padre, ele pegava e proibia, né, os membros lá da Igreja Católica de conversar com o povo evangélico, porque ele tinha medo de perder os seus membros para as igrejas evangélicas. E ele veio muito temeroso e tal, e ele pediu para a gente orar na casa de uma moça. E quando nós chegamos lá na casa dessa moça, eu vi uma senhora nova, deveria ter uns 22 anos, mais ou menos, 23. Ela tinha 2 filhinhos e ele era o esposo dela. E ele falou pra gente que ela estava há 2 anos, que ela era normal, entendeu? Era normal, falava, cuidava da casa direitinho, de repente ficou 2 anos, entendeu? 2 anos, não andava, não falava, e ela ficou ali entrevada durante 2 anos. E Deus, para mim encurtar aqui, para não tomar muito tempo, Deus, por misericórdia ali, né? Deus fez uma grande obra ali, que tinha uma grande imagem ali, na sala ali, daquela mulher, e vários santos. E Deus falou com a gente ali, por misericórdia, mandou falar com o esposo, com o pai da moça e com a mãe da moça. Se Jesus levantasse ela daquela cama, ela ia limpar aquela sala, porque ali, segundo os irmãos que estavam ali, né? Estava um ambiente muito pesado, porque tinha várias imagens, copo de água, lua, sol, tudo ali, entendeu? Era várias imagens. Então, nós chegamos, pregamos a palavra de Deus para ela e perguntamos o pai, a mãe e o esposo. Se Jesus levantasse ela naquele momento, eles iam tirar tudo aquilo que estava ali, e eles falaram em uma só voz, não, se ela levantar e andar, com certeza a gente vai tirar tudo, a gente quebra tudo. Aí o pai dela chegou e falou, olha, se ela andar, vocês mesmos podem quebrar. E ali eu falei, amém. E oramos, pastor. Nisso que nós oramos, o Senhor manifestou a glória dele ali. A moça começou a ficar vermelha, ela era branca, começou a ficar vermelha que nem tomate, a pele dela começou a esquentar. Daqui a pouco aquela moça deu um pulo do sofá, gritando, Jesus, e Jesus ele curou aquela mulher na hora. E a primeira nome que ela falou foi Jesus, depois foi os filhos dela. Aí ela abraçou o esposo, a família toda, mas foi uma glória muito grande, que é a passagem que fala que quando Jesus curou aquele moço que desceram ele pelo telhado, porque a janela, onde Jesus estava tinha muita gente, né? Então às vezes eu não dava nem para a pessoa entrar pela porta, tanto que levaram o outro pelo telhado. E na casa dessa moça ficou desse jeito. Não tinha como a gente sair de tanta gente que se juntou ali naquele lugar, entendeu? Então por que eu estou falando isso? Nem sempre acontece aquilo. Aquilo aconteceu aquela vez e nem sempre aconteceu, né? Então eu entendo, pastor, que esse dom de curar, como o pastor falou, era como se fosse nós hoje, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos encheu. E
a manifestação do Espírito Santo é como se fosse lá no Velho Testamento. Ele vinha só nas horas necessárias. Se Nas horas apodera. que era isso aí. Então eu entendo desse jeito. Mas o tempo é muito curto, eu não vou mais me alongar, mas eu entendo desse jeito, sobre a manifestação e sobre o dom de curar. Isso. Então, vocês veem, irmãos, aí o seguinte. Só vou fazer uma pergunta para o pastor Narciso. E aí é que é a resposta, muito simples, sim ou não. Pastor Narciso, quantas vezes aconteceu de Deus te usar desta maneira na sua vida ministerial? Uma cura. Isso, vai lá. Dessa maneira, pastor, que eu vi o paralítico e a muda falar só uma vez. Só uma vez, tá bom? Davi Miranda, se eu fizesse essa pergunta para ele, o que vocês acham que ele responderia? Diretamente. Várias vezes, direto, 200 vezes. Várias vezes. Então vocês entendem a diferença entre o dom, o que significa a palavra dom, traduzido? Presente. Certo? Então Deus deu ao Davi Miranda, e quando eu falo deu, irmãos, é no sentido de usar. Falo, eu vou te usar dessa forma. Então eu escolho te dar o dom, e é o Espírito Santo que escolhe, o dom de curar. E aí, Davi Miranda orava, e não era uma, não era duas, não era três, não era quatro, não era 100, não era 500, não era 1000, não era 10.000 vezes que Jesus fez na vida dessas pessoas o que Deus usou o pastor Narciso uma vez. Então, na vida do pastor Narciso, neste momento, manifestou o dom de curar. Na vida do pastor Davi Miranda, ele tinha o dom de curar. Perceberam bem a diferença? Sim. Tá? Quer ver? Deixa eu Sim. fazer uma pergunta para a gente reforçar essa ideia. Cleide, quantas vezes na sua vida ministerial você teve assim, uma experiência como a da Oselma? Se você lembrar quantas vezes, você pode falar sem problema. Algumas vezes, viu, Dilon? Não de andar, mas de surdo. Isso. De surdo ouvir, de canceroso ser curado pelo menos umas 3 vezes. Ó, vai mais, Cleide, pode Por falar. aí, esses tipos de sinais eu já vi algumas vezes mais frequente, Dilon. Não sempre, Sim. mas algumas vezes sim. É que eu nunca na igreja, eu falava do que Deus fazia. Então, quando Sim. o pessoal da igreja viu a Oselma andar naquele dia, estranhou. Mas eu, desde que me converti, que Deus no usa mundo, dessa forma. Deus usa. É porque ele nunca testifica, eu não fico falando no microfone. Sim. Então, irmãos, a diferença, vamos pegar só nós aqui, irmãos, pode ter mais pessoas aqui, tá? Eu só estou falando as pessoas que eu conheço, as pessoas que se manifestam, como foi o caso do pastor Narciso, tá? Então, vamos lá. Eu não tenho o dom de cura. Pastor Narciso não tem o dom de cura, pelo menos até o presente momento. A Cleide tem o dom de cura. Tá? Vocês viram aí ela falando, e aí alguém pode falar assim, poxa, mas você falou que manifesta com mais frequência. Qual que é a diferença da Cleide e do Davi Miranda? Falou, irmãos, aí é Deus que vai determinar, não somos nós. Deus pode ou poderia levantar a Cleide como vamos usar a expressão aqui, uma pessoa que fizesse cruzadas pelo Brasil ou pelo mundo e fosse uma versão do Davi Miranda feminino. Deus pode fazer isso. Só que a manifestação de cura através da Cleide é muito maior, e é muito maior do que a minha vida, e pelo testemunho aqui do pastor Narciso também. Então, pelo que nós vemos na Bíblia, a Cleide tem o dom de cura, mas eu, o pastor Narciso, nos exemplos que nós citamos aqui, nós não temos. Deus se manifesta através do dom de cura, ou se manifestou através de nós. Essa aqui é a diferença. Bom? Quando eu estava na minha conversão, Deus levantou uma pessoa em profecia e veio em mim e falou, estou te dando o dom de cura. Naquele mesmo dia, lá mesmo em oração no monte, veio para mim, sua mãe está enferma. E eu não tinha visto ela. Então eu desci do monte, eu fui direto naquela época era tudo barraco, direto no barraco da minha mãe. Ela sempre estava na cozinha cozinhando, naquele dia ela não estava, eu entrei no quarto, ela estava acamada. Aí eu falei, mãe, eu vim aqui orar pela senhora, pus a mão na cabeça dela e orei. E vim para casa. Quando eu fui no outro dia visitar, ela falou, filha, foi a mesma coisa de tirar com a mão. Você virou as costas, eu pulei e fui pro fogão cozinhar. E foi naquele dia que a pessoa tinha falado que Deus estava me dando o dom de cura. Foi a primeira experiência. Primeira experiência. Aí, né, Cleide, até para preservar a sua descrição, daí, desse dia para frente, pode ter certeza, como ela está testificando aí. Deus usou ela várias e várias vezes. Eu conto na memória, como o pastor Narciso, as vezes que Deus me usou ali e curou pessoas. Eu conto na minha memória. A Cleide, se ela for, ela vai ter que ficar no caderninho. Olha, tal dia, 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 tal dia,
Deus me usou. E como ela acabou de falar, Deus usou uma pessoa para falar que estava dando para ela o dom de cura. E isso se comprovou porque Deus usa a vida dela, tá? Vamos lá, organizando aqui. Então, pastor Dilon, Felipe? bem rápido. Sim, pastor. Pastor Dilon, bem rápido. Depois daquele dia que aconteceu isso, eu nunca mais vi isso em lugar nenhum. Vejo sim a pessoa orar, a pessoa está doente, ser curada, mas ver um paralítico andar com os olhos carnais, ver uma pessoa que não falava abrir a boca e falar, eu nunca vi isso, a não ser com Jesus. Aí, ó. Mas aqui, como homem carnal, no meio do nosso povo pentecostal, eu nunca vi o que Deus fez naquele dia, assim, com meus olhos. Vejo pessoas falar que é o mesmo Deus que opera em um, ele opera na igreja dele em geral. Mas, Sim. com meus olhos, se o pastor falar assim, olha, eu já vi um paralítico, entrevado, né, mudo, e ele andar e falar. Eu vou dizer, são poucos, porque isso não acontece com frequência. Por isso que eu disse, só foi aquela vez pela misericórdia de Deus. Exatamente. Isso, irmãos, a gente, assim, vai aprender a diferenciar até o que a gente chama, né, dom de cura e dom de maravilhas. Como que a gente vai diferenciar? O que é dom de maravilhas? Nós vamos lá ver nos dons espirituais. Nós vamos ter que entender isso aí, tá? A gente só está absorvendo informações aqui para a gente ir expandindo ainda mais. Felipe? Então, pastor, referente a isso que o irmão Narciso estava falando, sobre ter o dom e sobre a manifestação. É a mesma coisa da gente querer comparar sobre a manifestação do Espírito Santo em somente de se apoderar e hoje ele como habitação. Eu estava lendo também em 1 Coríntios sobre os dons, lá eu refleti um pouco sobre o dom de profecia. Se eu estiver errado, o pastor possa me corrigir. Mas só que vamos pegar o exemplo do apóstolo João. A gente vê que lá no Apocalipse, ali foi tipo uma profecia que Jesus havia mostrado para ele das coisas que iriam acontecer. No caso, ali foi somente uma manifestação, né? De João, né? Você está falando. E no Apocalipse. É que, na verdade, irmãos, João, ele foi arrebatado em espírito. João é um caso totalmente à parte. A gente não pode nem colocar, Felipe, a questão de João em termos de dons, né? A questão ali do que Jesus revelou para ele. Porque, na verdade, João foi arrebatado em espírito. Ou seja, o corpo dele ficou aqui na terra e o espírito dele viu todas aquelas coisas. Tá? Então, o caso dele é um arrebatamento de espírito. É uma coisa até que foge à questão do dom espiritual, que é algo específico. São duas passagens bíblicas que vai falar dessa condição. Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. O que é arrebatado? O espírito sai da carne, né? A carne fica aqui e é o espírito, a parte espiritual que Deus mostra essas maravilhas. Então nós temos o caso de Paulo e o caso de João. São casos à parte que não entram na questão do dom espiritual. Tá? É algo específico. Tudo bem aí, Felipe? Não, sim, e também refletindo o que o irmão Narciso falou, que hoje dificilmente, é bem difícil você ver um paralítico andar. Eu estava observando uma pregação que o pregador ele diz assim que a nossa geração tem o ouro e a prata, mas ele não tem mais o levanta e o anda, igual aconteceu com o Pedro e João. Isso aí geralmente é usado, irmãos, porque nós copiamos essa frase de Tomás de Aquino. Na verdade, quem disse essa frase foi Tomás de Aquino. Quem foi Tomás de Aquino? Ele foi um filósofo e também um teólogo. Ele foi, depois de Agostinho de Hipona, ali no século V, mais ou menos, que Tomás de Aquino disse essa frase. Por que ele disse essa frase? Conta-se a história que Tomás de Aquino estava com o Papa, né? E o Papa estava mostrando as riquezas da Igreja Católica. Não, Tomás de Aquino está lá no século XII, tá? Me perdoe, século XII. Então, já está mostrando para ele, né, as riquezas, a opulência já da Igreja Católica, muito rica. Aí o Papa disse para Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, nós não estamos na condição de Pedro e João, que não temos prata e não temos ouro. Ele quis dizer que hoje, né, ele dizendo, nós temos muito ouro e muita prata. Aí Tomás de Aquino respondeu para ele, vocês hoje podem ter muita prata e muito ouro, mas vocês não podem dizer levanta e anda. Então essa frase, todo mundo copia ela de Tomás de Aquino, tá? Foi ele que disse essa frase, tá? Mas está corretinha a frase, viu, Felipe? Irmã Viviane? A paz do Senhor, pastor, a senhora a todos. Pastor, Amém. eu quero uma observação, né?
A irmã queria saber como é que se expulsavam os demônios no Velho Testamento. E o Senhor mostrou aqui em Provérbios de Deuteronômio que não tem aí uma explicação, a Bíblia não relata, não mostra. Isso. Mas nós vamos pensar, pastor, Deus não mostrou como fez, mas ele mostrou as consequências daqueles, né? Que se deixavam ser levados por espíritos do engano, espíritos da mentira, de idolatria, outras coisas. A gente vê que o fim dessas pessoas era a morte. Sempre acontecia alguma coisa ruim, né? Você pode ver, Saul ele manifestava os demônios, Davi tocava a harpa e ele era liberto. Mas se você for pegar Jezabel e Acabe, não tinha harpa, e eles eram possuídos de demônios, né? De espíritos malignos. E o fim deles foi a morte. Vou dar só um outro exemplo aqui para não tomar muito tempo. Se você pegar os filhos de Eli, eles estavam profanando o templo. Eles já estavam sendo usados por espíritos, né, de prostituição e outras coisas mais. E qual foi o fim deles? Foi a morte. Então, eu fazendo aqui uma análise, né, pensando sobre isso, eu vejo que não teve ninguém expulsando demônios, mas teve um fim trágico e morte dessas pessoas que estavam possuídas de outros demônios que faziam coisas erradas dentro da Bíblia. Por exemplo, o rei Zedequias. Ele cresceu ouvindo a voz de Deus, e quando era o tempo dele ser fiel com Deus, ele preferiu ouvir a voz do inimigo do que fazer aquilo que era obediente a Deus. Ele viu a sua família ser morta na sua frente, o rei Nabucodonosor, né, matou a sua família na sua frente, depois ele foi levado, né, aprisionado, foi cego e depois foi morto. Né? Então o preço dele ter se deixado levar por esses espíritos enganadores e malignos foi a morte. Ele viu a morte da sua família e depois ele morreu. Então eu vejo que Deus, ele não deixou essas pessoas impunes. Alguma coisa aconteceu no decorrer das histórias, alguma coisa ruim aconteceu com essas pessoas. Nós não podemos dizer, né, que a morte foi o castigo para quem estava possuído de espíritos malignos, mas eu vejo que o fim deles não foi bom. Terminou? Sim. Ótimo. Então vamos lá. A diferença do que a irmã Viviane está falando, de certa forma, do que nós estávamos meditando, a Bíblia, ela não fala como os espíritos malignos eram expulsos. Mas a Bíblia fala, e até de forma indireta, usando até o Novo Testamento, que nós podemos, não afirmar categoricamente, e essas pessoas estavam possuídos de demônios. Porque uma coisa é estar sob a influência do demônio, e outra coisa é estar possuído. Qual que é a diferença da influência e do estar possuído? O possuído, o demônio está ali na pessoa. A influência é que o diabo está lá no ouvido da pessoa, mas não necessariamente possuindo. Então, o que nós podemos afirmar na Bíblia? Que Saul, ele estava sob a influência do espírito maligno e ele estava também possuído. Tudo bem? É o único rei, é a única situação que a Bíblia fala que, além dele estar sob a influência, ele estava possuído. Mas, pelo contexto geral da Bíblia, nós podemos concordar com o que a irmã Viviane está falando. Ou seja, que estas pessoas, principalmente voltadas à idolatria, como ela citou Acabe e Jezabel, na verdade, irmãos, o próprio texto bíblico, lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar que quem adora ídolos, na verdade, não está adorando só o ídolo. Ele está adorando o quê? Quem lembra lá da passagem? Demônios. Demônios. Então, quando o povo de Israel estava ali se prostrando diante de ídolos, eles estavam adorando, na verdade, não era simplesmente aquele ídolo inerte, né? Aquela massa de barro. Por trás daquilo ali, ele estava adorando a demônios. Porque entendemos que a influência demoníaca, olha só, a influência demoníaca é que leva as pessoas a adorarem a ídolos, tá? Então há uma diferença muito grande entre você estar possuído e você estar sob a influência de demônios. Então vamos lá para o Velho Testamento. Judas 9. Sim, só um minuto. Segura aí que o senhor vai ler a passagem, tá? Com a irmã Viviane. Irmã Viviane, no Velho Testamento, qual é a passagem clara, categórica, que nós lemos e não precisa fazer uma hermenêutica complicada, em que nós vemos a Bíblia dizendo que ele estava possuído? Qual é a única passagem? O rei, Saul. Não é isso? Isso. É claro para nós. É a única passagem. Alguém aí me ajude a me recordar. Alguma outra passagem que vocês lembrem do Velho Testamento, do demônio possuindo a pessoa? Não. Lembra?
eu estou perguntando geral mesmo. Irmã Viviane, Presbítero Narciso, irmã Joyce, Pedro, pastor Paulo, Cleide, o Tiago aqui também. Vocês lembram de outra passagem? Que a Bíblia fala que o demônio possuiu. A única que eu conheço é a de Saul. Porém, quando nós lemos no texto a idolatria que o povo de Israel praticava, porque junto com a idolatria, irmãos, vinha várias outras coisas. Porque tinha sodomia. Então a idolatria do passado não era só a idolatria que nós conhecemos hoje, da pessoa se prostrar diante do ídolo. A idolatria do Velho Testamento ela era muito mais pesada, porque havia nessa idolatria realmente um culto idólatra, em que havia orgias, em que havia sodomias, coisas terríveis que acontecia com a idolatria. Então, nós podemos dizer, irmã Viviane, que o povo de Israel, os reis que voltavam-se contra Deus, eles estavam sob a influência do diabo, tudo bem? Mas o que nós podemos afirmar categoricamente é que o único que a Bíblia afirma é Saul, e além de estar sob a influência, ele estava possuído pelos espíritos malignos. Entendeu aí, irmã Viviane, a diferença? Concordando com a senhora, mas fazendo esse adendo. Tudo bem? Sim. Isso. Então, exatamente, estava, irmãos, ali sob a influência, com certeza. Acabe e Jezabel, mas totalmente influenciado pelos espíritos malignos. Mas nós não podemos dizer que eles estavam possuídos. Nem Acabe e nem Jezabel, porque a Bíblia não diz. Mas se a gente pudesse aqui conjecturar, aí no campo da conjecturação, da imaginação, eu concordo com a irmã Viviane, que eu, conjecturando, não afirmando que a Bíblia diz, mas conjecturando, pelas passagens bíblicas, no total, para mim, Jezabel e Acabe era cheio de demônios, meus irmãos. Estava ali cheio de demônios mesmo, tal qual Saul, tá bom? Mas eu não posso afirmar isso porque a Bíblia não fala isso para mim, mas posso conjecturar, tá? Se eu estivesse pregando, ou até ensinando, eu falo, irmãos, eu imagino, só que aí sou eu, tá? Imaginando que, pelo contexto bíblico, por tudo aquilo que Acabe e Jezabel fez em Israel, ele estava possuído de demônios. Mas eu não posso afirmar e falar que a Bíblia diz. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia se cala, nós... Cadê vocês? Nós calamos. Também. Então, de novo. Onde a Bíblia fala, nós... Falamos. Onde a Bíblia se cala, nós... Nós calamos. É isso. Pastor, Sim, só uma duvidazinha que está acabando. vai lá. É coisa bem rápida. Aqui a gente não vê, em Judas versos 9, a gente não vê um ser humano possuído, mas a gente vê Satanás sendo expulso pelo próprio anjo, né? Que diz assim, Judas verso 9: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui a gente encontra a repreensão já, né, do próprio anjo ali, Miguel, repreendendo a Satanás no nome do Senhor Jesus. Mas possuído a gente não vê aqui, ninguém possuído. Vamos ver. Exatamente, com exceção de Saul, né? Então aí Judas 9 é um caso específico que a Bíblia fala para nós, que Satanás, ele queria o corpo de Moisés. Irmãos, nós já estamos passando 3 minutinhos. Vocês me permitem explicar a passagem de Judas 9 ou quer fechar agora? Vocês decidem. Por mim pode ir, pastor. Podemos? Então, e o Próxima restante? aula, pastor. Sim? Na próxima aula eu vou também contar a minha experiência sobre Isso. Pode contar. Tá bom. Tá? Então, na próxima aula, fica no óleo, que a gente, é a expressão, né? Fica no óleo para contar a experiência. E aqui, irmãos, a experiência, ela passa pelo filtro da Bíblia, tá? Então, se a sua experiência, ela passar pelo filtro bíblico, então a experiência é genuína. Se a experiência não passar pelo filtro da Bíblia, aí, meu amigo, é a sua experiência e fica para você, tá? E isso é outra coisa que nós devemos aprender quando nós falamos de experiência, tá? Se a Bíblia confirma que aquela experiência sua é bíblica, são nossas experiências. E nós temos muitas. Mas se a experiência não passar pelo filtro da Bíblia, aí, meu amigo, onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia se cala, nós calamos. Voltando aqui para a passagem de Judas 9. Não, mas eu estou falando é a experiência que aconteceu mesmo, viu? É verídico. Não, sim, irmãos. O que eu quis dizer é exatamente isso. Falei, irmãos, todos nós vamos falar, pastor Narciso,
Cleide falou da experiência, a irmã Luciene falou numa das experiências que ela teve, né, expulsar um demônio. Eu falei aqui de experiências. Então, o que eu quero dizer é, todos nós temos experiências, mas uma coisa que se deve aprender mesmo com a experiência, isso é para todos nós, isso é um ensino. As nossas experiências têm que ser fundamentadas na Bíblia, tá? Então, tudo que vocês falaram de experiência é bíblico. Nós mostramos e vemos que está na Bíblia. Então, se a Bíblia fala e permite e fundamenta essa experiência, meus irmãos, é o que mais acontece no meio pentecostal, tá bom? Então, é nesse sentido o que eu quero dizer, tá? Vamos lá, pastor Paulo. Gálatas 1:8. Dizendo que Gálatas 1:8. Deixa eu puxar Gálatas 1:8 na minha memória aqui. Gálatas eu tenho bem fixo, mas vê aí para nós. Alguém tiver aí, mas eu já estou aqui. Isso, Gálatas 1:8 diz assim: foi pregado na igreja até sábado, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Exatamente. Se não passar pelo filtro bíblico, anátema, separado, algo que não deve ser levado em questão, algo abominável, algo que deve ser excluído, destruído, tá? É exatamente isso. Então é isso que eu quero dizer. Experiência nossa tem que ser bíblica. Se não for bíblica, é anátema. Então o evangelho, a palavra, tem que confirmar as experiências. Se não, esquece. Então vamos lá para Judas 1:9. Por que eu vou explicar essa passagem? Para casar com o que a irmã Viviane falou. Moisés morreu. E é interessante, irmãos, que a Bíblia não fala da questão de Moisés. Como foi? Ele subiu para o monte e morreu, né? E nós vamos ver que a passagem bíblica vai dizer que é Deus que enterrou Moisés. É um mistério, né? Só que o que nós entendemos aqui é que Deus até usou Miguel. Nós estamos fazendo uma inferência. Olha o mistério, tá? Pastor Narciso, faz a gentileza para mim. Vai lá em Deuteronômio e procura para mim essa passagem onde Moisés morre, ele sobe ao monte, morre, e ali a Bíblia vai falar que não se achou o corpo de Moisés, tá bom? Eu vou ligar esse verso com a morte de Moisés lá. Acha, enquanto eu comento aqui. Irmãos, o que nós imaginamos? Que foi exatamente nesse momento que Moisés foi ser enterrado e Deus não permitiu que soubesse onde Moisés seria enterrado. E por que Deus não permitiu? O povo de Israel tinha fraqueza para idolatria, sim ou não? Sim. Sim. O ser humano tem a fraqueza por idolatrar pessoas, sim ou não? Sim. Sim. Então, muito provavelmente, Deus conhecendo ali o coração do povo de Israel, Deus falou: eu preciso esconder o corpo de Moisés, porque senão o povo de Israel, e até no futuro, nos dias de hoje, haveria peregrinação, né, de pessoas pegando lá o matinho da sepultura de Moisés, pegando terra da sepultura de Moisés, para dizer: esse homem foi um homem que Deus usou tremendamente. Então Deus, para coibir a idolatria em relação a Moisés, Deus foi lá e falou: não, ninguém vai saber onde Moisés foi enterrado. Então o que nós entendemos aqui de Judas 9? E pode ter sido, eu estou dizendo, pode ter sido neste momento em que Miguel talvez estivesse fazendo esse trabalho de pegar o corpo de Moisés e levar para um lugar, que o diabo chegou e falou: negativo, você não vai tirar aqui o corpo de Moisés, porque eu vou, olha aí, irmã Viviane, o que nós estávamos falando, eu vou incitar o povo de Israel à idolatria, eu vou fazer com que esse povo idolatre o corpo de Moisés, que eles guardem os ossos de Moisés para adorar, que eles venerem a sepultura de Moisés e levam esse povo a idolatrar a figura de Moisés. Então Deus vai lá e fala: não, Satanás, você não vai fazer isso não. Miguel, vai lá e dá um jeitinho em Satanás. Miguel chega lá e fala: negativo. O Senhor, Miguel dizendo: o Senhor te repreenda. Então ele teve ali a autoridade de Deus para falar: você não vai levar o corpo, porque eu estou aqui em nome do Deus de Israel. E o diabo, como não, né? Jamais ele bate de frente em termos de se igualar à força do poderio do nosso Deus, perdeu a batalha. Achou aí, pastor Narciso? Achei, pastor. Lê aí para nós. Deuteronômio 34, vou ler bem rápido. Isso. Em Só parte aí. Então vai começar aqui no 5. É no 3. No 3, não vai dar tempo de entender o 5.
Isso, vai lá. E tudo Naphtali, terra de Efraim, e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericóia, dali das palmeiras de Ezoar. O 4, e disse o Senhor, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente eu darei, mostro-ta para a veres, com os teus olhos, porém para lá não passarás. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Betel-Peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Quem o sepultou aí no texto? É o Senhor. O Senhor. Só que o Senhor aqui, né, pegando Judas 9, não necessariamente que Deus foi lá e ele mesmo pegou. Com essa passagem de Judas 9, nós entendemos que é o Senhor, através de Miguel, que foi lá e sepultou Moisés. Exatamente para esconder a sepultura, para ninguém saber, para o povo não ser induzido por Satanás à idolatria. Isso tudo casa com aquilo que a irmã Viviana estava falando e nós explicamos aqui. Tudo bem, irmãos? Vocês... Amém. Amém. Vocês leem Bíblia? Vocês leem Bíblia nessa aula ou não? Amém. Bíblia? O negócio aqui como sempre, né, Pedro? É Bíblia. Agora, já que vocês leem Bíblia, eu vou pedir uma gentileza. Irmãos, vou terminar agora mesmo, tá? Nos perdoe pelo avanço do horário. Eu vou pedir a gentileza a vocês, eu postei lá no Facebook, é claro, quem tiver Facebook e Instagram, tá? Se vocês puderem pegar um tempinho de vocês aí, fazer um comentário, como o Felipe, eu vi hoje, agradeço, viu, Felipe? O comentário que você fez lá, é um vídeo curto sobre a FATEBER, né, que eu estou lá convidando as pessoas para estudar conosco. Então, é de suma importância vocês falarem, porque eu não falo no vídeo, aqui as nossas aulas, não tem nem como, né? Falar como que são as nossas aulas aqui. Mas vocês, falando, os alunos, falam, olha, eu estudo, estou dando um exemplo aqui, eu estudo na FATEBER, nossas aulas têm sido assim, nós temos aprendido, cada um vai falar do seu jeito. E usa a sinceridade, né? Se você também quiser, até como crítica, colocar, falar, não tenho aprendido muito não, eu não esperava tudo. Irmãos, é Facebook, é mídia, está aberto para todo mundo, tá? Então eu estou aberto à crítica também. Pode colocar lá, até para as pessoas verem que são críticas e comentários sinceros. Eu não estou pagando ninguém para fazer isso. Então postei hoje à tarde, quem puder tirar um tempinho, nos ajude lá, tá bom? Segunda coisa, postei também no nosso grupo da FATEBER, ajuda para o missionário Joás, e vai começar o período de aula deles lá, que é diferente de nós, porque é na África, e lá, como é uma escola muito grande, eles ajudam lá, né? Vem ajuda, nossa, somos nós, né? E enviamos aí as ajudas para eles, comprar o material didático lá das crianças, que são os livros básicos, caderno, lápis. Então, quem puder ajudar, o Joás mandou para mim, e eu postei aí no grupo da FATEBER, para quem quiser e puder ajudar, mandando aí uma oferta de amor para missões. É direto para o Joás, tá? Para o Pix dele, direto. Não tem intermediação nenhuma. E vocês podem falar também com o missionário Joás, nós temos o telefone dele, algumas pessoas aqui já ajudam paralelamente, então a gente leva a sério aqui o nosso compromisso, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, passamos realmente um pouco do horário, mas quarta-feira que vem, com a graça de Deus, irmã Rose, a senhora é a primeira da fila a contar, a falar a experiência, e claro, né, irmãos, vamos continuar a aula reforçando o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, tudo isso com base na orientação bíblica. Não é achismo, é Bíblia, tá bom? Vou pedir aqui a gentileza, a irmã Joyce, parece que finalzinho aí o microfone dela deu probleminha. Tudo bem, irmã Joyce? Está ouvindo aí? Irmão, o microfone dela acho que deu um probleminha. Então vamos lá, Cleide, está ouvindo aí? Estou sim. Tá. Cleide, ora para nós encerrarmos a nossa aula. Amém. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, meu Pai, por essa noite. Tudo que nós temos ouvido, aprendido da tua parte, que o Senhor venha cada dia abençoar o teu servo, dá graça, sabedoria, e nos ajuda também, Senhor, a compreender e entender, e a aprender mais e mais do Senhor a cada dia, Pai. Muito obrigado, nos guarda, a tua mão potente, nos livra de todo mal e nos dá uma semana de vitória, para a glória do teu nome. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Até quarta-feira que vem, no nome Amém. de Jesus. Até quarta. Amém, Pai, Senhor, tudo. Por que quarta-feira Amém, que vem? pastor. A paz do Senhor para todos. É quarta-feira, né? Depois de amanhã, irmã Rose. Não, o senhor disse quarta-feira que vem. Aí, Foi da emoção aqui. Quarta-feira depois de amanhã.
Tá bom. Tá. Deus abençoe.